internautas e ouvintes, a partir de agora tem um novo episódio do podcast Pernambuco, Folclore e Folguedos. Quando a gente imaginava que tinha terminado no quinto, aí veio a possibilidade, a grande notícia de que a gente teria um sexto. E esse sexto nada mais é, ou vamos falar assim, é uma continuidade de tudo que aconteceu, desdobramento após o primeiro lançamento que se deu na Fliporto, em Olinda. E aí, o que acontece a partir desse momento? É um momento também da gente prestar conta para a sociedade, para todos vocês que apostaram nesse trabalho e que acompanharam aqui esse trabalho dentro desses 5 outros episódios. E a gente vai falar muito ainda sobre Pernambuco, Folclore e Folguedos, que é um livro baseado no trabalho do artista visual Pedro Índio, que tem os textos do poeta e ensaísta Antônio de Campos, o prefácio do José Mário Austrégésilo, e aqui a mesa está rodeada de mulheres. Estamos todas, assim, numa composição feminina. Deixa eu só falar que essa publicação é por meio da Lei Rouanet. A gente tem 2 patrocinadores de peso, o Instituto Vale Cultural e a Eletrobras. Então, vamos lá, meninas. Do meu lado direito, dona Ângela Santana. Tudo bom, Ângela? Tudo ótimo. Tudo produtora cultural. Bom. Você está gostando, né, de vir aqui, né? Já é a terceira vez, né? É verdade. Tá vendo? Né? Conceder entrevistas. Ao lado da Ângela, Ana Maria, da ADCE Cultural, que é a produtora que está à frente desse trabalho. Ana, você está nervosa? Você está mexendo assim nas mãos? Como é que você está sentindo? Eu estou um pouco nervosa, porque eu não tenho hábito desse métier aqui. Mas a partir de agora, daqui a pouco ela vai estar dando entrevista a cada 2 dias. E Velise Buarque, que é a nossa super assessora. É confortável estar do outro lado do microfone, Velise? Não, eu acho que um grande problema de um jornalista, especialmente do assessor, é a gente gostar de bastidor, né? Gostar tanto que não quer estar diante das câmeras do microfone. Exato. A gente fica meio receoso, mas a gente também tem que colocar a cara para jogo. É né? verdade, é verdade. Faz parte do processo. Tem perguntas específicas para você, viu? Vou logo adiantando. Ótimo. E do meu lado esquerdo, Super Dora de Menstein, da ADCE Cultural, Produção Cultural, que foi a grande idealizadora junto com a Ângela, né? Foi que colocou esse barco para navegar, estava lá ancorado e hoje o livro está aqui, gente. A gente falou tanto dessa publicação. Tinha aqui, ó, no nosso painel, para quem está nos vendo, assistindo pelo YouTube. Agora o livro está materializado, bonito, robusto, a criança veio ao mundo. E aí, depois desse primeiro impacto, né? Nasceu a criança. Vamos voltar no tempo um pouquinho. 17 de novembro de 2024, Fliporto, que é uma das maiores feiras literárias do Nordeste. Aquela sala abarrotada de gente, o terceiro maior público da Fliporto no lançamento desse livro. Conta para os ouvintes, para os internautas, quem fez parte da mesa e como é que foi essa emoção. Bom, gente, tudo bem? Vamos lá, devagarzinho, né? Quem fez parte da mesa estava a Ângela Santana, a produtora e esposa do Pedro Índio. Estava conosco o José Antônio de Campos, Ana Maria trabalhando também. Nos bastidores. Se movimentando bastante. Como Velise presente também nos bastidores e eu. Né? Nós estávamos, inclusive, autografando os livros, que não deu nem tempo da gente respirar, né? De tanta gente, da fila enorme que estava lá. Mas eu acho que o mais importante de tudo foi que a gente conseguiu trazer essa informação para as pessoas. Nós levamos o maracatu, lá de Olinda. Tinha as atrações Nação culturais, Camaleão, né? Que estavam recepcionando. Nação Camaleão. E um grupo de frevo. E um grupo de frevo, os 2 de Olinda. Né? Companhia de dança Acauã. Acauã. E, para nossa surpresa, a quantidade de livros que a gente levou, imaginando que ainda ia trazer livro de volta, foram 120 que foram entregues lá e ainda ficou gente querendo. Você tinha até comentado que se tivesse mais livros, vocês teriam levado assim, para disponibilizar lá. Lá. Né? Porque, como o lançamento foi lá para pessoas, não foi diretamente para escolas ou instituições, como a gente fez em outros locais, então tinha gente na fila levando 2, 3. Eu quero para minha tia, eu quero para minha mãe, eu quero... Problema bom. Um problema bom esse. Então, assim, foi fantástico, a receptividade foi maravilhosa, o espaço estava adequado, ainda conseguimos servir, vou falar feito um Maranhão, um brush, né? Que lá no Maranhão é brush, né? Em Belém também, e foi uma surpresa ver a reação das pessoas com o livro na mão, folheando, olhando e achando
uma coisa que ninguém tinha visto ainda. Então, eu acho que a gente quebrou algumas barreiras dentro desse projeto, como a gente vai conversar aqui, mas a gente lançou um livro inédito, que não tinha ainda nessas proporções e com esta qualidade, que demorou muito para sair do jeito que o grupo queria e até todo mundo dizer sim, é esse, aí foi para a gráfica. Então, todo esse processo da gente foi um processo que envolveu uma equipe enorme, que está, como diz Ivelise, por trás das cortinas. Né? Nós temos uma equipe de comunicação imensa, pessoal de gráfica, pessoal de correção, pessoal de Design, né? de Fotografia, produção local, né? então de fotografia, de tratamento de imagem. Então, é uma equipe imensa e que eu me senti honrada em fazer parte e estar coordenando com Ângela e com Ana Maria, também nos bastidores, todo esse processo. Eu lembro que eu vi a Ana Maria lá no maior cuidado, né, com essa produção. Porque aquilo é um carinho não somente para você, para com vocês, mas principalmente com o público. Com certeza. O que é que naquele momento se passava pela sua cabeça? Que você sabia que tinha que prestar mais atenção, mano, no momento do lançamento lá na Fliporto? Prestar atenção ao público, o pessoal que chegava, receber bem, indicar, dizer o que está acontecendo, era bem importante, né? E que as pessoas se dirigissem ao artista para saber o que estava acontecendo, por que aconteceu, como estava acontecendo e ver a felicidade não só dele, como de toda a equipe, né? Pelo que estava acontecendo ali no momento. Então, a gente tinha que ter esse cuidado, esse carinho com o público e com o artista e a equipe junto. Só falando para o nosso público de internautas e ouvintes, que naquele momento que a gente estava ali no lançamento da Fliporto, tinha vários quadros do Pedro Índio disponíveis para as pessoas verem. Aquilo que estava dentro do livro estava ali também diante dos seus olhos. Então, vários quadros. Você lembra de alguns, Ângela, que você possa falar? O que é que tinha? Você, com certeza, você escolheu, né, também, né? Escolhemos, né? Escolhemos Qual Galo eram da os quadros que estavam lá? Madrugada, Maracatu. Maracatu de baque virado, maracatu de baque solto, a ciranda, o coco. porque Caboclinho. o caboclinho. Quantos quadros vocês levaram? Levamos 12. 12 quadros 12. naquela A sala. coletânea de 35, Sim. levamos 12. Né? Aí a Ivelise trouxe para a gente, depois que acabou o evento, você coletou alguns dados, você como assessora da Fliporto também, de que foi o terceiro maior lançamento dentro daquela feira. E aí, fala para a gente como é que você chegou a isso. Então, mapeando, na verdade, todas as atividades dentro da Fliporto que aconteceram durante 4 dias, né, de festa literária em Olinda, foi muito curioso, porque assim, a gente teve público. A gente não pode dizer que as atividades não tiveram público, elas tiveram público. Mas o que eu posso dizer pela mensuração em salas, por exemplo, é o lançamento de Pernambuco Folclore e Folguedos foi a atividade dentro da Fliporto com terceiro maior número de pessoas presentes, né? Então, só perdeu para um GC Quirino, que lotou realmente a maior sala de debate. Ele fez lançamento lá ou foi uma conversa com o público, uma declamação de poesia? Ele fez a conversa com o público, declamação de poesia e ficou à disposição para a sessão de autógrafos. Né? E muita gente estava lá realmente presente. E aí a gente teve também o lançamento do Paulo Vanderlei, né, que trouxe um trabalho belíssimo de 170 anos, né, de 110 anos de Luiz Gonzaga. E aí nós temos o nosso Pernambuco. Né? Então é aquela coisa assim, a gente teve uma movimentação numa sala de praticamente 200 pessoas. E era a menor sala do espaço, porque também não se imaginava esse público. Né? E um público atento. Então, o público entrava e ficava se acolchando. Então, assim, visivelmente, aquele espaço, que era um espaço que para comportar 200 pessoas, a gente teve uma média de 300 pessoas. Tá entendendo? Se apertando naquele espaço e que foi muito bacana, porque as pessoas elas estavam olhando o lançamento pela livraria CEP, elas estavam olhando por trás, elas estavam literalmente apertadas na porta, porque elas realmente queriam ver, né?
porque teve também toda uma movimentação para atrair aquelas pessoas para aquele momento. Então, a gente está falando assim, de uma sala realmente maior de conferências, com capacidade de 900 pessoas, realmente teve 900 pessoas. Aí a gente está falando de um lançamento do Paulo Vanderlei, que teve uma capacidade um pouco menor de Gestia Quirino, que foram 800 pessoas. E aí a gente teve numa sala muito especial, que é uma sala onde acontecem várias outras atividades artísticas dentro do Mercado Eufrásio Barbosa, o nosso lançamento. Então, é aquela coisa assim, o nosso lançamento movimentou aquele mercado no último dia de agenda, um domingo à tarde, sabe? Então, é aquela coisa assim, foi o que causou no domingo à tarde, no fechamento da Fliporto. Né? Quando o maracatu entrou, que começou a bater os tambores, a população, as pessoas que estavam lá, deixaram de fazer o que estavam fazendo e começaram a acompanhar o maracatu até a parte lá atrás, no palco. O jardim. E lá no palco a gente falou, a Ângela falou também, eu falei, e a gente convidou para a sala, tinha indicação de onde era a sala, e quando eu olhei que eu estava na sala, só de cabeça baixa, autografando os livros, quando eu olhei, a fila saía pela porta assim, e ia lá fora, eu fiquei assustada com isso. Eu disse, meu Deus, eu preciso respirar aqui. Né? Você tomar um fôlego do susto. Aí vem a pergunta, por mais que a gente pense que vai ser maravilhoso, mas estamos vendo diante dos nossos olhos esse público chegando e se querendo, interessado. A responsabilidade aumenta a partir de agora, Ângela? Aumenta, né? Porque o artista Pedro Índio, ele tem um trabalho, né, bem consolidado, porque ele é um multiartista. E nessa ocasião... Ele cantou, compositor. O Maracatu Nação Camaleão, que é um maracatu que foi fundado por Pedro, né? Porque Márcio Carvalho era criança, pulava o muro lá de casa para aprender percussão. E aí foi homenageado, né? Pedro foi homenageado por eles, cantou com um grupo. Quer dizer, isso foi assim, eu diria, o ápice para ele, né, de um reconhecimento, né, com muito carinho, com muito amor, tanto dos artistas que fazem parte do maracatu, como a produtora, né, Dora e Ana, nós todos assim ficamos muito lisonjeados com esse trabalho. Né? Esse carinho do público. Foi muito bom. Até acho que ele merece mesmo, né, porque é um artista... Ele dormiu depois daquele momento? Dormiu bem? Dormiu bem? Ele dormiu ficou bem. Conversando, pensando assim. Essa coisa de casal, né? Que fica na cama. Tu visse, Ângela, e não sei o que, Pedro, né? Ele ficou elogiando demais o trabalho. É felicíssimo, né, com o trabalho. E com isso já teve convites para outras coisas, mas como ele não pode viajar, não está podendo viajar nem tão cedo, não tem previsão. Então, assim, foi bastante interessante que realmente ele ficou felicíssimo, né? Que coisa gostosa e que coisa surpreendente a vida, né? Ele veio dizer, quando a gente agora já imagina posso que morrer. tá tudo tranquilo, Aí não é tem que nada estoura tranquilo, um tá tudo negócio grande. chegando, tá tudo surgindo. E a gente Foi precisa dizer muito sim bom. a esses convites, né, Ângela? Muito bom. E aí, voltando para cá, primeiro passo, Fliporto. E daí vocês andaram. Por onde, primeiramente? Olha, a gente fez uma trajetória interessante, onde o projeto tinha algumas ações que precisavam acontecer dentro daquela cidade, né? Primeiro seria a exposição do artista de alguns quadros, que a gente conseguiu levar todos para Pernambuco. Depois nós tínhamos um bate-papo, que infelizmente o artista não pôde nos acompanhar, por motivo de saúde, mas Ângela Santana, a esposa e produtora cultural, estava lá para a gente conversar com as pessoas, e a apresentação de um grupo folclórico representativo daquela cidade. Nós não levamos um grupo de um lugar para o outro. Nós tivemos um grupo de cada cidade que a gente fez. Então, foram algumas cidades. Nós fomos para Nazaré da Mata, e eu gostaria de abrir um parêntese aqui para Nazaré da Mata. Nazaré da Mata, nós fomos fazer o nosso trabalho na AMUNAM, que é a Associação de Mulheres de Nazaré da Mata. De Nazaré da Mata, que já existe há mais de 25 anos, que cuida de jovens e mulheres, né, que sofrem algum tipo de abuso. E, depois de muitos anos, conseguiu quebrar um paradigma onde o maracatu era só
de homens. Inclusive, quem bordava as golas eram os homens, em quartos fechados, para as mulheres não ver. E elas criaram o Maracatu Nazareno, só composto de mulheres, onde essas mulheres representam desde a dança da boneca, do estandarte, a rainha, até as músicas, as instrumentistas e as pessoas que fazem as loas e os repentes. São as músicas, né? São as pessoas da musicalidade e só são mulheres. É toda uma cadeia só de mulheres. E o mais interessante, isso aconteceu também no Centro Matroá, lá em São Luís do Maranhão, que o grupo de capoeira que se apresentou eram só mulheres. E no tambor de crioula, a todas as mulheres também da dança. Aí vem a pergunta, também foi previamente convidados ou vocês... Não, cada lugar a gente teve a produção local de Ângela, que buscou nessas cidades indicações de grupos representativos, como Coco, como Ciranda, como Maracatu. Frevo só teve aqui em Recife e em Jaboatão, né? Mas em toda a cidade a gente buscou realmente um grupo representativo da cidade. Interessante que em Itamaracá, o grupo que se apresentou e a escola que nós apresentamos, fizemos o evento, eram ex-alunos daquela escola que formaram um grupo cultural e que se apresentavam e ganham cachê. Então, é uma coisa de evolução da cultura dentro das cidades. Né? Então, a gente sentiu, pelo menos eu senti, que elas não estão estagnadas. Elas estão andando. Às vezes com um passo mais lento, às vezes com um passo mais acelerado, mas elas estão numa dinâmica cultural muito interessante, né? Todo mundo dançou coco, todo mundo dançou ciranda, todo mundo dançou frevo, todo mundo dançou maracatu, né? E a gente foi até para um lugar muito longe, né? Fomos a Palmares, fizemos o lançamento na biblioteca Fenelon. Deixa eu buscar aqui, Fenelon Barreto, que é uma referência no município. E depois nós partimos para um lugar chamado Igarapeba, que fica em São Benedito do Sul, quase divisa de Pernambuco com Alagoas. Né? E lá nós nos encantamos com o que a gente viu. Né? Eles criaram bonecos gigantes, fazem apresentações. E da antiga estação ferroviária, eles conseguiram a cessão do espaço e criaram um teatro. Com palco, com cadeiras, com teatro apresentações. Confortável. E com ações que eles desenvolvem com esse grupo de lá. Então, foi muito interessante a gente achar, lá no lugar perdido, que pouca gente sabe até onde fica Igarapeba, ter tanta movimentação dentro da área cultural, como a gente encontrou lá. Então, assim, eu estou dando a minha visão, mas eu não fui sozinha. Ângela estava comigo, Ana Maria estava comigo, né? E a gente procurou... Me parece que vocês ficaram muito surpresas quando se depararam com isso, que a Ângela tá relatando, né, Ana? Sim, porque o município, a vila... O distrito, né? O distrito é um distrito. Não é nem cidade, é um distrito. É um distrito. Então, quando você olha assim... que você vai ver, a primeira impressão que você tem, porque é um lugar pobre. Então, você não vai imaginar nunca que você vai achar essa movimentação de cultura arraigada neles e o orgulho que eles têm em apresentar isso. E aí você vê crianças, jovens, pessoas mais velhas, idosas, todo mundo se misturando, todo mundo fazendo. Participa, todo mundo se ajuda. Né? Como eles dizem, não, a gente faz a apresentação, um dá uma coisa, o outro vai dar a bebida, a água, o refrigerante, o lanche. Então, todos tenham cuidado um com o outro para que isso permaneça, para que isso não morra. Inclusive, lá em Igarapeba, tem um dos integrantes que ele faz faculdade de artes cênicas aqui. Aqui. E ele leva as informações para lá e orienta as pessoas como tem que fazer. É muito interessante isso. Arte cênica e dança. E dança, artes cênicas e dança. E ele, no vídeo que nós fizemos lá, por quê? Nós fizemos questão de levar o fotógrafo e a pessoa que registra o vídeo em todos os locais. Que é para você, internauta e ouvintes, ver
o que é que as meninas passaram, vivenciaram em cada local em que o livro foi lançado, né? Exato. Vocês não estiveram lá, mas vão ver o que aconteceu tem lá. E o registro mais de interessante, tudo. né? Para mostrar como Pernambuco é rico, né? Nessa cultura. Rico e De pulsante. raiz. Porque você vê, numa cidadezinha daquela, tem uma pessoa que produz os bonecos gigantes. Os mesmos Que de cria as Olinda. músicas, Criam que as cria a músicas. letra. É. Eles mandaram pra gente de presente a letra e a música que eles cantam lá. É. Para se apresentar com os bonecos. Não existe essa música em E nenhum tem uma lugar. maquete, né, da rede da ferroviária. Tem uma maquete na entrada que você... Que funciona! Uma maquete. Quer dizer, uma cidade, né? Mas isso tudo graças àquela poetisa Socorro Socorro. Duran, que ela é, né? Então, Ela é uma agitadora cultural, seria É. isso? Total. sim. É. Uma Então, senhora de 80 anos Olha que, aí. se você juntar algumas bibliotecas, ainda é pouco para o que existe de memória dela. verdade. De nome, datas, locais, ações e feitos. Quanta riqueza vocês estão trazendo aqui para o nosso podcast, Nossa. né? De experiência que vocês vivenciaram, que vocês viram, perceberam e de gente que vocês conheceram também. E o mais interessante disso tudo é a valorização da cultura local. De cada região apresentou grupos locais. Vivos, atuantes, organizados. Isso. Quer dizer, isso é o mais interessante, né? Porque você valoriza aquela cultura e faz com que eles tenham mais, até assim, orgulho, né? Essa preservação, esse cuidado, eles vão se sentindo valorizados. Eles E aí a sentem. nossa cultura não morre. Eles sentem muito orgulho, eles vibram, principalmente pela dificuldade. Então, é uma vitória. Cada vez que eles são convidados, cada vez que eles se apresentam, cada vez que eles sabem que vão ser mostrados, é uma vitória. Porque a gente sabe que o apoio cultural é pouquíssimo, Pouquíssimo. né? Mínimo. Verdade. Então, assim, eles ficaram muito gratificados, muito se sentiram valorizados com O isso. que é que essas meninas não trouxeram na bagagem, né? Na mala, né? De volta desses lugares. A mala pode ter vindo vazia. Porque os livros Mas foram o que doados. tá aqui né? dentro da gente, meu Isso aí não Deus. tem nem como mensurar. Não. A gente veio noticiando nos 5 episódios anteriores de que 1.000 exemplares seriam presenteados, dados, doados. E aí vocês tiveram esse momento também. Como é que foi essa organização? Tem a apresentação cultural, tem a exposição, teve o bate-papo. Em que momento houve, nesse processo todo, a doação do livro materializado? Pernambuco, Folclore e Folguedos. Olha, Dona Ângela, pode falar melhor, porque ela tem uma dinâmica, né, que eu não tenho, de conhecimentos fora do Brasil. E como o livro ele tem o texto em português e o Isso. texto em inglês, Sim, é bilíngue. ele é bilíngue. Ela mandou para a Holanda, ela mandou para a França, Você é ela internacional, mandou para Ângela. a Itália. Né? Ela é um pouco internacional desse Conta ponto. tudo. Daqui a pouco ela continua. É assim, como o livro tem 2 patrocinadores, né? Que é Eletrobras, Eletrobras, Chesf, Instituto Vale Cultural, na Vale. Por isso que nós fomos para Belém e São Luís. Belém, eu soube depois que a representante da Vale, ela atua numa cidade muito longe de Belém. E por isso que ela não esteve presente no nosso lançamento. Mas nós deixamos exemplares com uma pessoa extremamente responsável da Casa da Linguagem. E da Dila também, não? É. Dila. Aí foi em São Luís. E que ela ficou de repassar os exemplares. Porque teve cidade em que a Vale atua, está presente e vocês têm que levar para lá. Foi assim que o edital que a Vale nos contemplou, nos pediu em troca. Tinha lá no É. edital essas Essas esses tópicos. exigências de Ficou ter com a que- diretora da Casa da Linguagem, que é Elaine Oliveira. Elaine Oliveira. E lá em São Luís, nós tivemos o privilégio de conhecer o centro, o local, onde fica o Instituto Vale Cultural, que é o Centro Cultural Vale. O local é fantástico, maravilhoso. Eu tirei várias fotos, depois eu passo para a nossa assessora de imprensa. Né? E nós fizemos a doação de 30 livros em São Luís e deixamos mais de 20 livros em Belém do Pará, fora os que foram entregues individualmente. Mão a mão. Mão a Para o mão. público que esteve presente nesses Também em eventos. São Luís teve livro entregue mão a mão. Então, ainda temos alguns livros
para fazer doação, que nós vamos mandar e a gente vai fazer essas doações. E teve Secretaria de Cultura de Olinda, de Secretaria de Goiânia. Estou lendo, viu, gente, para não esquecer ninguém. Casa do Turista, Secretaria de Cultura de Olinda, Secretaria de Educação de Piracicaba, que a Ângela mandou, de Sorocaba também, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E teve, para nossa surpresa, o trabalho da Tassiana Oliveira, que é da nossa área de comunicação, que estava em São Paulo com o selo Mirada. E ela fez: Dora, você quer que eu leve? Eu disse: Ângela, leva ou não leva? Aí a Ângela: leva. Né? E foram 30 livros para São Paulo. Ela participou de um evento literário em São Paulo. E aí levou na mala os livros então de houve vocês. a venda dos livros dela, do selo Mirada, e cada pessoa que comprasse um livro da Mirada ganhava de presente um livro do Pernambuco Folclore e Folguedos. Então, houve uma receptividade muito grande, porque eu conheço pessoas de Pernambuco que moram em São Paulo, mandei o convite pessoalmente, essas pessoas ficaram encantadas, e até hoje eu li um comentário no Instagram de uma pessoa agradecendo poder reviver momentos da cultura de Pernambuco morando lá. O que é mais importante nisso tudo, eu acho que é a valorização mesmo da cultura pernambucana. É o quanto a gente, pernambucano, luta para que seja acesa essa cultura de raiz. Porque nos demais estados tem cultura, tem. Mas a cultura aqui em Pernambuco, acho que o artista, a grande maioria, ele tem essa preocupação de manter a tradição, né? Isso aí é muito bom, essa valorização. A gente vê daquele grupo de frevo que se apresentou lá em Jaboatão, aquele menino Valdec Farias, ele tem uma escola de dança. De frevo. De frevo, de maracatu. Ele ensina música. É uma escola particular? Ou é da rede municipal? Não é da rede municipal, mas ele tem apoio da rede. E o que ele cobra é irrisório. E são alunos, e ele até faz concessão de um aluno que paga, 2 tem aula. Então, a preocupação dele é preservar, é continuar, é dar a noção da importância de ser pernambucano e de ter todas essas manifestações culturais. Porque não adianta somente conhecer, ter contato. É preciso até um pouco ir mais além. Quantas pessoas têm aptidões, né, que gostam de dançar, que gostam de confeccionar alguma coisa, e a partir de um momento como esse, são tocadas, são alcançadas. E aí, se tiver as escolas, os mestres que passem seus conhecimentos, centros culturais, patrocínios, né, de empresas como o Instituto Vale Cultural, também como a Eletrobras, que mantém acesa também essa chama, então a gente vai ter essa perpetuação, senão se acaba. A voz da pessoa lá em São Luís, que foi onde nós tivemos uma representante da Vale, né, e a pessoa fez o contato comigo e disse assim: vai ter um espaço para eu falar? Eu disse: vai ser uma honra. Claro. Dila, né? É Dila o nome dela, né? Deila, né? E o outro é Edísio. Né? Então, ele fez: nós vamos ter um espaço para a gente do projeto, vai ser uma honra. Então, nós convidamos ela, não teve uma mesa, mas teve umas cadeiras, a gente sentou e a gente conversou, e ela falou dessa importância, né? Que apesar de São Luís, ele faz parte geograficamente dos 9 estados, né, que compõem o Nordeste. Eles estão muito mais próximos do Norte e da cultura do Norte do que da gente. Então, levar isso para lá, para eles foi um privilégio. E para a gente foi uma honra poder ter o patrocínio deles. E quem sabe os próprios produtores locais também se estimulem a fazer isso por seus estados. Nós nas nossas falas, fizemos essa provocação. Inclusive, como falei, folclore é manifestação popular, beleza. Mas quando o projeto foi criado há anos atrás, ainda era folclore. O termo, né? E teve que ser mantido porque foi aprovado dessa forma. Então, não teria como a gente mudar
agora para colocar manifestação. Embora tenha descrito dentro do livro que é manifestação popular, né? Porque isso cria alguns contextos, né? Então, É porque quando o artista, pelo que eu entendi, quando o artista começou a pintar, ele pensou no folclore. E ele denominou essa coleção dele de folclore. foi. Então, a gente não tem como mudar uma titulação de um artista. Sim. Isso é muito sério, né? Então, a gente tem que respeitar isso. Só que, em determinados locais, Belém foi, assim, maravilhoso, né? Tudo, ainda conseguimos ter um dia para poder fazer alguns passeios e conhecer o centro histórico. É verdade que lá chove todo dia às 5 da tarde? É. É? Chove, mas no momento eles não tá com essa regularidade, Sei. porque eles estavam, o estado, 3 meses sem chuva. Eita. Então, Mas já existe. Isso não é conversa, e não é tudo conversa lá não, se é marca sério. assim, antes da chuva e depois da chuva. Olha que bonitinho. E é uma coisa muito engraçada, porque a chuva caía e aí a gente olhava pro céu assim, não, daqui a 15 minutos ela vai passar. E literalmente, Passava. em 15 minutos ela passava. Tanto que assim, quando a gente chegou, que a gente foi verificar o espaço em Belém, a gente todas nós ficamos encantadíssimas com o coreto e na nossa cabeça a gente estava visualizando assim, a apresentação ela tem que acontecer neste coreto. Esse coreto tem que estar envolvido, né? Não tem como. E aí a gente só ficou assim, por favor, São Pedro, nos ajude amanhã. Não molha, não chove. chova. Não chova. Mas caiu aquela chuvinha e ela desapareceu antes das atividades começarem. Então é uma coisa realmente muito curiosa da cidade. É o que a gente... eu procurei, de uma certa forma, sabe, Lina? Trazer para Belém, para São Luís, dentro do projeto, apresentações importantes, né? Então, em Belém, foi os mestres do carimbó, que são patrimônio imaterial reconhecido pelo IFAM. E em São Luís foi o tambor de crioula, Fortíssimo. que é fortíssimo, é uma miscigenação enraigada neles, né? Eles dançam com uma força tão grande, Uma vibração, né? uma vibração que até o olhar Verdade. deles muda, né? Então, assim, são situações em que eu procurei levar e estar nessas cidades também valorizando o que é deles, né? Então, foi muito interessante isso. E o local que ela está falando, que a Ivelice falou, na Casa da Linguagem, tem um coreto lá atrás Belém. e tem uma área a céu aberto. E a gente, meu Deus, não pode Mas deu chover. certo? Deu certo? Deu. Até aprendemos a dançar carimbó. Que é uma coisa que vem muito através do rádio. O carimbó chegou muito para mim, por exemplo, né? Eu cresci ouvindo Pinduca. Então, e eu sei que ele está nativo até hoje. Ele está maravilhoso até hoje. Tem outras pessoas também que cantam e dançam carimbó, mas para mim é o Pinduca, o rei do Pará. Pergunte a dona Evelise. Ah, gente, Vamos ouvir uma coisa bem um interessante. caos realmente da Um nossa caos. viagem. A gente, como a gente foi a trabalho, a gente não tinha muito tempo para passeio. Então a gente tirou assim horários bem específicos para poder dar conta de tudo. E aí no dia que a gente foi dar uma olhada nos museus e aproveitar conferir o mercado Ver o Peso, né, a gente estava lá conhecendo as coisas que são realmente muito interessantes A em Casa Belém. das 11 Janelas. As Casas das 11 Ah, que Janelas, poético. gente, Museu belíssima bom, casa. E aí, o forte deles também é lindo e traz muito resgate dos indígenas, então foi uma coisa muito bacana. Belém realmente é uma cidade bem interessante. Voltaremos. E aí, A gastronomia, voltaremos, com né? certeza. Voltaremos, A gastronomia, voltaremos. Jesus, com Sim. certeza. Olha A só. gastronomia. E aí a gente tá no mercado, naquela coisa de, gente, isso aqui é farinha de tapioca, que coisa mais diferente. Ah, isso aqui, café de açaí, ai, que bacana. Olha. Aí, de repente, começa a tocar uma música. Quem começa a cantar? Quem começou a cantar fui eu. Aí porque e ainda fiz assim, gente, eu conheço essa música. Essa música, eu a conheci e aprendi a dançar esta música na minha adolescência, uns 12, 13 anos. E aí eu passei o resto da viagem. Chegamos em São Luís com essa música na minha Sim, mas cabeça. cante.
Então, a música, ela diz assim: tchau, tchau, amor. E eu descobri que eu ela vou era. embora. Exatamente. Ivan E Peter. eu descobri que ela é paraense. Tá aí, eu não sabia que Ela Ivan é Peter, paraense, eu também que não tocou sabia. muito em rádio. Então, e aí eu comecei a cantar E ela e se chama dançar. Tchau, Tchau, Amor. Exato. Eu parei e fiquei assim, Gente. estatalada, vim dizer assim, sem ação, ouvindo esta moça cantar. Cara, eu disse, onde é que tá isso? Olha, deixa de lado, tá entendendo? A história do tacacá. Tchau, tchau, amor. É o que há. Tá entendendo? Especialmente agora. Você é uma defensora do Tchau, Tchau, Amor. Sou uma defensora do tchau, tchau, amor. Agora que eu descobri que tchau, tchau, amor é paraense, eu tenho que dizer assim. Tem um cara lá, não sei Muito se bom. Rufa aqui do Ano Estúdio, sabe? Eu acho que é Roberto Andrade. Não. Vanderlei Andrade. Ele é um grande ícone da música paraense. Muito. Antes de Joelma fazer o sucesso com Calypso e tudo mais, a gente pegou em rádio muito ele, que vinha pra cá Recife também. E ele, assim, ele tem um visual bem andrógeno, ele tem um cabelo colorido, ele tem roupas extravagantes também, né? Parece o Falcão, assim, umas roupas douradas, prateadas, um cabelo cor-de-rosa, cacheado, uns óculos grandes. Mas esse cara também é muito forte lá. Então a música paraense, ela é deslumbrante. Recebeu até uma homenagem recentemente, acho que, eu não sei se foi no programa do Serginho Grossman, no Alta Horas. Teve. Ali foi Dona Onete, né? Também que ela vai, foi né? ovacionada, né? A rainha. Não, que e ela a gente dava estava num dança. restaurante, saindo do restaurante, onde a gente foi comer as comidas bem tradicionais, né? Estação. Aí começa a tocar esta música. O Tchau, E Tchau, esta Amor. moça começa a cantar. Então, lá Tchau, ela ainda amor. faz muito sucesso. Faz. Olha aí. Faz. É não uma coisa sabíamos. bem curiosa. E eu acho que aquela coisa, assim, foi Marcante, viu? foi Ficou. muito importante pra gente, porque Se eu ela acho estava assim, lembrando de algum amor da vida dela, aí ficou ó, com 12 anos com isso na curiosamente cabeça. Olha. não, mas assim, foi muito importante pra gente essa viagem, porque eu acho que uma das coisas que a gente mais bateu foi assim, a gente tá com o livro para mostrar Pernambuco, mas a gente também quer conhecer, né? Então a gente tinha muito essa necessidade de conhecer onde a gente estava pisando, né? Porque eu não conhecia Belém, Dora já tinha passado lá, Ana Maria eu Não conhecia. também não conhecia. Não, tem alguns parentes lá, mas não tive nem tempo Eu para não sei se, conhecer. então era isso que eu estou confundindo. É, Ângela Ângela. é que conhecia. É. E Pedro Índio também já excursionou por lá De carona. juventude. de carona na juventude. Então é aquela coisa assim. A gente teve a oportunidade de olhar uma cidade, ver essa cidade completamente diferente realmente de Pernambuco. Você não diria que não diz que ela tem nenhuma conexão com o Nordeste, mas ela tem. E eu acho que o Carimbó mostrou isso. Teve um Carimbó, determinado Nossa. momento que eu e Ângela, a gente começou a dançar passo de coco, porque a gente percebeu a batida. A batida era toda Uhum. a batida do coco. Mas eles dançam lá diferente. Então, assim... Tem foram um passo muitas- de ciranda, tem É. um passo de frevo, só que é mais lento. Exatamente. Mais, É uma dança muito sensual também. também né? é uma dança Tem a coisa sensual. das saias, É. né? Da movimentação E, das assim, saias e no você carimbó. veja que mesmo a letra, porque é folclore. Dona É. Onete realmente é uma senhora que está com 80 e tantos anos. Aquela música que ela realmente foi o que projetou a Gaça Namoradeira no Pitiu, né? É. Então, realmente, lá no Pitiu, né, realmente, ela mostra toda a realidade do ver-o-peso, né? A Gaça Namoradeira, o Urubu, aí conta uma história, quer dizer, dentro de um folclore, com a proposta, eu acho que isso é fantástico. E nenhuma música que nós ouvimos, nem em Belém e nem em São Luís, é pejorativa. É da história deles. É. É a história de caminhada deles, da miscigenação deles, dessa criação musical Muito deles. interessante. Entendeu? Bem interessante isso, porque a do Carimbó, principalmente, ele fala do grupo dele. É. Como é que eles chegaram e o que é que eles faziam, Resistência. quem eles A gente vê muito isso na letra dos exaltam. coquistas também, né? Que são as coisas prosaicas da vida. É a vizinhança, são os amigos, é o amor. cotidiano, é o né? dia a dia, É né? o dia a dia, né? São cronistas, são crônicas que são musicadas, vamos assim dizer. Muito né? interessante a letra. A letra, assim, a batida é forte, né? Você se mexe mesmo sem querer. Então, vocês
passearam bastante, embrenharam-se nessa cultura local, comeram, ouviram Tchau Tchau Amor lá no Belém do Pará, né? E no Maranhão? No Maranhão, a história do Maranhão é uma cidade onde nós fizemos a apresentação, foi dentro de um espaço, num centro histórico. Centro Matrona. Então, é um centro histórico que ainda estava com a decoração do Natal e vai ficar até a decoração do Carnaval, muito bonito. Riquíssimo, nós comentamos aqui dentro do nosso grupo que seria talvez até, não vou dizer que é, mas talvez até mais rico em representação dentro dos espaços com azulejos do que em Pernambuco. Com certeza. A preservação deles é fantástica nesse sentido. E logo tu que gosta de preservação, hein, Dora de Menstein? Fale não. Que é especialista nisso, tu ficasse babando, não Com foi? certeza. Só olhando assim as coisas da arquitetura. Eu trouxe imã de geladeira com desenhos dos azulejos, gente. Que são É que clássicos aqui no Maranhão. nós temos alguns espaços, algumas ruas, alguns bairros que existem em casa com esses azulejos. Olinda tem. eu lembro. Olinda, né? Lá não. A cidade vive Toda. isso. Aonde você passa, você vê isso. O É centro muito bonito. histórico é assim. Não só o centro histórico. A gente Em viu algumas outros lugares outras também. ruas que você vê. É. Né? Esse conjunto muito bonito. Né? Preservado? Preservado, Olha, mas descuidado. Certo. Tinha casas que a gente podia ver, eu não sei se o público ouvinte vai entender o que é, eira, beira e tribeira, Que é o telhado. que são Telhado. desenhos feitos nas fachadas que identificam famílias de posses. Muitas. E o centro histórico de São Luís é tão grande que eu acho que ele é 3 ou 4 vezes maior do que o Recife Antigo aqui. Então vocês andaram, hein? Meu Bastante. Deus do céu! Haja canela. Não. Não? Nós tivemos cicerones. Né? O projeto nos deu a condição de alugarmos um carro. Em São Luís, nós estávamos com a van de uma pessoa assim extremamente dedicada, carinhosa, cuidadosa, né? Um rapaz jovem, por sinal. Cearense. É isso que eu ia dizer, cearense. Cearense. O irmão dele não é, mas ele é. Né? E que nos deu uma atenção incrível. Levou No vocês para os sentido principais pontos. Levou a gente de para São a Luís do biblioteca Maranhão. pública, que é maravilhosa. No mercado. No mercado, na praça. Dentro do centro histórico, ele rodou, que ele fazia ré com a van para poder manobrar, ré de novo para poder manobrar. Tem Aquelas muita ruas- ladeira lá? Muita Muita ladeira e rua. Ruas estreitíssimas e os carros estacionam dos dois lados. Eu Ai, digo, meu meu Deus, isso O aqui é uma pessoal não loucura. tem senso. Um abraço para Juan e para Robinho, viu? Porque eles são os Já heróis. estão Heróis, acostumados. Eu acho que uma coisa curiosa é a gente conseguiu se aprofundar muito na cultura em Belém, né? Especialmente alimentar. Mas a gente conseguiu se aprofundar muito. E aí, por outro lado, em São Luís, a gente não teve isso. Mas a gente conseguiu se aprofundar muito na questão do patrimônio. Então, assim, é uma cidade que ela respira patrimônio arquitetônico. Total. Sabe? Não tem como. As ruas são praticamente todas de pedra. A gente passou um determinado momento saindo do centro histórico por um túnel onde, na verdade, aquilo ali era a entrada para a comemoração de Natal. Que, pelo que eu entendi, é como se fosse assim, o nosso baile do Menino Deus, sabe? Então, assim, e a gente olhava para cima e via as pessoas entrando ali para aquele túnel e as pessoas vão subindo até lá em cima, onde tem um casarão que, se eu não me engano, era uma igreja, né? Então, A Igreja da Sé e a casa do governador, né? Exatamente. Que é o Palácio Então, dos assim, Leões. Palácio tudo dos muito Leões. lindo. Leões. Tudo realmente muito lindo. Agora, como a Ana falou, assim, existem realmente construções belíssimas, existem construções que elas estão em bons estados, mas existe também o abandono, né? E isso é foi muito forte para a gente, porque não teve como a gente não fazer também essa associação com o Recife em alguns sentidos, sabe?
Então, mas, por exemplo, São Luís, diferente de Belém, não é uma cidade que é fácil você andar sozinha no centro. Né? Então, no centro, a gente conseguiu andar, bater perna, ir a comércio perto de hotel. Já em São Luís, não. São Luís, inclusive, é uma cidade muito mais quente, né, do que Belém. A temperatura realmente era mais alta. É uma cidade realmente mais seca. Então, assim, foi muito curioso ver as diferenças e também as similaridades, não só culturais. A Dora tá aqui me mostrando algumas fotos. Dora tá aqui me mostrando. A gente vai colocar isso na edição, Vamos gente. colocar isso, gente. Muito não lindo. só as similaridades e as diferenças culturais e arquitetônicas, como do povo mesmo, sabe? E pegando esse gancho, Evelise, Ana, Dora e você, Dona Ângela, o que é que o povo dizia a vocês? Eu digo o povo que teve contato com o livro. Qual era a devolutiva já dessas pessoas? Porque eu percebi muito claramente no lançamento da Fliporto que, embora a tecnologia, os meios digitais, o livro digital, isso já não é novidade, isso aqui, né, é como... É a materialização, sim, mas a gente quer pegar, a gente quer tocar, a gente quer folhear, a gente quer cheirar, a gente quer ver, a gente quer tempo para ver, para observar os detalhes de uma pintura do Pedro Índio, de um texto do Antônio de Campos, né, do prefácio do Zé Mário. O que eles diziam para vocês? Né? Primeiro, entreguei na sua mão, tá aqui. E aí as pessoas já diziam o quê para vocês? Eles ficavam encantados, ficaram bem encantados. E muitas pessoas fizeram questão de ter o livro na mão. Foi uma pena que a gente não podia ter para todo mundo, né? Não ia ter. Não ia ter. Mas o encantamento, né? A alegria da gente proporcionar isso, dizer, poxa vida, a gente também pode fazer, mostrar a nossa cultura dentro de um espaço de um livro, dizer o que nós somos, que é uma coisa assim que, para mim, eu fiquei muito curiosa, que foi curioso para mim, é saber que o estado de Pernambuco, que o que eu observei, que a gente tem um número de manifestações bem maior do que em outros estados. Sim, eu já tinha ouvido falar sobre isso. Sim. E eles disseram isso. Nossa, vocês têm muita coisa. Quando começaram a ver as gravuras, as pinturas... Exato. É porque, assim, você vai para Tem Maranhão... tudo isso? O que é que o pessoal muito fala, assim? O tambor de crioula. É né? marcante. É marcante. E o boi. Belém. É o carimbó e o boi. É marcante. E aqui a gente não tem só o boi, a gente tem o carnaval, a gente tem o maracatu, a gente tem o caboclinho, o forró. Então, nós temos manifestações, eu acho que um número maior em que outros estados. Né? Sim. Juntando o Nordeste, a gente sabe que é a região com o maior número de manifestações culturais, arraigadas mesmo. Né? Então, isso é bem interessante. E você, Ângela? Eu fiquei bastante impressionada como eles ficaram curiosos e quanto elogiaram. Belém mesmo, a Elaine, né, que é a coordenadora lá da Casa da Linguagem, ficou totalmente feliz. Aí tinha um antropólogo lá, acho que é Carlos Alberto, Que era de... sociólogo, psicólogo também. Quer dizer, é coisa assim, esse livro ele contém manifestações de várias regiões. Né? Embora Pernambuco, realmente a maior concentração é Pernambuco. Muito. Aí a gente vai olhar por que essas manifestações são tão concentradas aqui. Né? Pernambuco foi a primeira TV universitária, primeira rádio. Né? E a proximidade nossa com o pessoal que vem de África, que vinha com suas culturas também. Quer dizer, como a gente vê o quanto a cultura popular pernambucana tem a mão do africano. Olha, tem a mão isso do vem indígena. desde do Brasil holandês, né? Então, mas Pernambuco... Tem história. Pernambuco tem maior concentração, sim. Eu me lembro que Naná Vasconcelos dizia, eu vou, mas eu venho aqui beber da água. Lenine também. Todo mundo vai, mas todo mundo volta. Já notou, né? Todo mundo... Porque a maior concentração é aqui mesmo, quando a gente olha aí. E você, Evelise, o que é que você observou nesses relatos e percepções? Então, eu percebi que as pessoas, eu acho que o que mais impressionou as pessoas com a publicação foi o fato delas perceberem algo que nem a gente tinha percebido até botar os pés lá. Tanto em Belém quanto em São Luís, inclusive, especialmente São Luís, talvez. É que a gente não tem tempo para uma coisa só. Então, é aquela coisa assim, lógico, a gente tem o calendário comercial, então...
De tanto a tanto, aqui em Pernambuco, a gente fica muito focado em carnaval, aí depois entra o... Que é esse mapa cultural que tem aqui. Exatamente. O São no João, livro. tá entendendo? As pessoas, inclusive, se pressionaram quando Aliás, eu disse... mapa cultural e calendário. As pessoas, inclusive, se impressionaram quando eu disse assim, ó, o São João da gente, ele começa assim que o carnaval termina, né? Mas levando em consideração que o nosso carnaval começa em setembro, então isso é justificado. E aí, É verdade, os preparativos é bem antes. e elas não conseguiam, achei que assim, o que mais as impressionou foi o fato que aquela coisa assim, a gente não tem a data da ciranda. A gente pode dançar o forró e o frevo em qualquer época. Né? Então, eles ficaram, acho que talvez, muito confusos, porque o calendário de lá, ele é muito fechado. Né? Então, tal época é época disso, tal época é época disso, tal época... Exatamente. Então, é bem eles marcado. fazem a celebração em cada lugar. Né? E aí eu acho que também é uma coisa que a Ângela observou quando a gente estava no aeroporto, né? Que a gente viu representação artística ali no aeroporto de algo muito similar, se não fosse o reisado, né? Então, mas ninguém nunca ouviu falar. Então, é aquela coisa assim, eu acho que o que mais nos impressionou foi, a primeira coisa a gente não tem calendário fechado, a gente trabalha todas as nossas manifestações, todas as nossas atividades culturais o ano inteiro, sem agenda fechada. E o segundo é que a gente trabalha tudo. A gente trabalha tudo. A gente não é a terra apenas do frevo. A gente não é só a terra do maracatu. A gente é ou da ciranda. A gente é a terra de tudo junto e misturado, né? E a única diferença é, se você for, né, para o litoral norte, você vai ter muito mais forte a manifestação do coco da ciranda, que era uma coisa que a gente teve essa preocupação também de chegar e explicar para eles. E eles ficavam assim, sério, assim, o que vai mudar, na verdade, em Pernambuco é para onde você vai. Simples. E aí você vai ver uma coisa mais forte e outra... Exatamente. Mas é aquela coisa, assim, a única coisa que fica é, quando é carnaval e aí vai tudo, tá entendendo? Toca tudo, né? Exatamente. Quando é São João e aí todo mundo dança tudo. Então é mais ou menos por aí. E o povo se impressionou, né? E eu acho que foi um dos momentos assim mais marcantes para mim. Foi ver as pessoas realmente assim se impressionarem com que a maioria diria assim, gente, vocês pernambucanos são excessivos. Eu amostrados. acho que a gente Eu acho que a gente é excessivo e amostrado. Gente, para quem já foi o maior exportador de açúcar do mundo na época colonial, a gente não pode ser humilde, gente. Considerado, né, como o rei do ouro branco, mas, né? Pois tudo que é Pernambuco, tudo é grande. Aqui. Tudo é exagerado, mas é por conta disso, Ângela. É único, é inédito. É único, é especial, E você, Dora? Bom, a surpresa foi grande, porque às vezes a gente vai preparada para algumas situações e a gente se depara com outras imensas, né? E vamos contornando e vamos fazendo. Então, nós fomos lá para divulgar Pernambuco, né? Fomos lá para mostrar o tanto que é feito aqui e o tanto que se faz com antecedência, como diz Ivelise. Né? Porque você termina o carnaval desse ano, você já está pensando no carnaval do ano que vem. Quem termina São João já está pensando como vai ser a quadrilha do outro ano. E por aí vai. E lá a preocupação deles, como foi dito aqui, é o boi e o carimbó, é o boi ou o tambor de crioula. Tem outras manifestações? Deve ter, mas não com tanta importância como essas que foram destacadas. Né? Então, como diz Ivelise, Belém é uma cidade linda. Né? São Luís respira, transpira patrimônio. Né? Então, a gente tem uma área que tem um mercado com 4 pontas de lojas e, ao redor dela, você tem uma infinidade de outras lojas, uma infinidade de pousadas, uma infinidade de bares. E de noite você escuta o quê? Reggae. Eu ia dizer tchau, tchau, amor. Quase.
Mas é reggae. É A reggae. gente descobriu que é a terra do reggae. É a terra do Terra do reggae. Se reggae. não é a terra do reggae, o centro histórico de São Luís Não, é a terra. mas São Não, Luís, Então, assim- troquei aqui os ritmos. Tchau, tchau, amanhã em Belém do Pará, tá certo. Então, assim, são coisinhas miúdas que às vezes a gente... Mas vocês sabiam que o depois primeiro reggae gravado na história discográfica do Brasil foi em Recife? Olha só. Olha aí, foi Sério? Vento Norte, né? Tu Vento sabe- Norte. Os Caretas, foi o primeiro reggae do Brasil Sério? gravado, foi Gente, aqui, que onda. foi. Que Mas onda. vamos voltar para São Luís do Maranhão. Vamos voltar. Então, assim, é impressionante como eles olham a cidade, entendeu? Eu acho que precisa ainda de um olhar mais apurado, de mais conservação. Tá bonita, tá? Porque a gente pegou numa época que estava enfeitada. Por conta do né? Natal. Eu tenho umas fotos aqui que eu estava mostrando. Vamos colocar no nosso, né, no que nosso tá aqui, vídeo. ó. Eu não sei se a câmera vai pegar, mas tem umas fotos da cidade, do local que a gente ficou, extremamente bonitas, mas algumas estão fechadas. Alguns locais estão fechados. E a gente foi de dia, a gente não foi de noite. Tá? Os que estavam abertos de noite eram os bares, com mesinhas na calçada, como todo lugar acontece. Mas os locais com azulejos que eu não tinha nem visto aqui, com desenhos completamente diferentes. Com desenhos com vermelho, que é dificílimo você trazer o vermelho Com amarelo. para a pedra branca, né, na hora da queima. Então, são azulejos que vieram de Portugal, é uma da coleção Holanda. de azulejo, assim, fantástica. Nunca dantes vista. Não, é Não. lindo, é lindo. Eu, inclusive, é encantador. trouxe para mim ímãs de geladeira e trouxe um quadrinho pendurar, que é um quadrinho de Colocar de chave. mesa. É. Não, quadrinho de mesa, né? Que está lá na minha mesinha quando eu entro, com uma coleção de azulejos. Cada um desenho diferente. E, por sinal, achei um desenho que tem no Brejo da Madre de Deus. Exatamente. E esse Que eu é no trouxe. Agreste Pernambucano. Que O é no mesmo Agreste, desenho? O o mesmo mesmo desenho. desenho, que é onde eu faço trabalhos de restauro, que é o mesmo Que desenho. surpresa boa, né, E Dora? esse daí eu fui lá, catei na cestinha da moça, eu disse, esse é meu. Aí trouxe, que está comigo na minha casa. Então, são coisas assim que eu acho que essa viagem, além da gente levar, ou tentar levar um conhecimento de tudo que acontece dentro da cultura popular de Pernambuco, a gente trouxe muita cultura na nossa bagagem. E eu acho que isso, para a gente, é o mais importante. Essa troca, esse novo conhecimento. Eu vi o coco de sítio lá. Um senhor vendendo sorvete. Sim, lá no Perto São, da avenida São Luís da do Rua Maranhão. Portugal, lá o nome da São- rua Portugal, né? Portugal. É. Né, Centro histórico. E ele toca numa caixa, depois eu passo, ele toca numa caixa onde ele vende sorvete. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só dar uma olhada para Tá entender. sem som, né? Ah, Não, eu entendi. tirei o som, Ele né, está pô? vendendo sorvete numa Sim. carrocinha, numa Não, caixinha. Não, numa caixa. É uma É caixa uma de caixa. isopor. É. E ele está tocando, ele está E ele fazendo fazendo a coco de musicalidade, embolada. entendi. Tem uma moça dançando com uma Que é saia essa é a rodada. diretora do Coco de Crioula que se Belíssima. apresentou É. no Olha Centro só. Matruá. Vai tomar água, sei. Vai. Agora eu vou fazer o que Terezinha fez. Agora eu vou fazer o que Terezinha fez. Ou botou mulher pra dançar. Ou botou mulher pra dançar. Uma vez, ou vai apanhar primeiro. Ou na ilha do Maranhão. Ô mulher quando não quer homem. Ô faz mingau não bota sal. Uma vez. Já tava tendo nervoso. Experiências únicas. Foi, aí quer dizer, você vê que tem uma cultura outra lá, né, que pode ser resgatada, que eles podem fazer o registro também. Falei muito sobre isso nos dois locais, quando na nota, pelo menos na minha fala e na fala de Ângela, que eles deveriam buscar Mapear isso, né? formas de fazer um levantamento, de mapear, de se apresentarem, de estarem junto do público, né? Mostrar quem eles são. É o que a Ana falou, né? Fazer uma provocação Fizemos. para que possamos, assim, contribuir. É uma maneira de contribuir, né? Com a continuidade da cultura de cada região, né?
Então, achei isso bastante interessante. Eu acho que Para a foi gente bom. encerrar aqui o nosso 6º episódio, o artista Pedro Índio e a própria Dora já lançaram aqui umas ideias, né? Falando sobre uma produção de postais dos quadros que ilustram o livro, dos mesmos postais, em revista de bordo. O que é que vai ter de desdobramento? Já tem, então. Olha, no Pode caso contar? eu acho que revista de bordo, o Pedro falou muito, né? Até. E os cartões... Isso é uma Dona ideia, Dora já aí. está executada. Postais, eu mandei imprimir e a gente vai tentar fazer uma distribuição agora em outros locais. Né? Porque eu acho que o cartão postal ele não tem a finalidade que o livro tem e o encarte também tem. Seria Eu para hotéis, por exemplo? Seria para Pousadas, hotéis, hostels. agências de turismo, né? Uma coisa mais ampla. E eu dou a palavra à Ângela para ela falar. Vamos. O que vem Os pela frente, já que desdobramentos. estamos chegando ao É, final do ano de que- 2024. Por exemplo, eu levei o livro, né, para Impetu já. Tá na Impetu, esqueci de falar. Tá na Empresa Impetu, Pernambucana de Turismo, Tá na do Secretaria Governo do da Estado. Mulher, tá na Alep, em todo lugar nós já espalhamos esse livro, né? E aí, com esses cartões postais, eu creio que vai haver o desdobramento de tal uma viagem para fazer o trabalho Pernambuco, Fora Folclore do e Brasil. Foguedes fora do Fora do Brasil. Brasil. Né? Olha aí, Foi então convite já que isso a gente aqui recebeu. é né? o início de uma grande trajetória. Isso é bom para nós como produtoras, né? Ivelise, que foi assessora de imprensa, que é a assessora de imprensa, você, para todos os profissionais envolvidos. Inclusive, assim, vai ser um intercâmbio com os artistas. Por quê? Aí a gente sabe que em cada região onde nós fomos convidados, tem artistas daqui de Pernambuco. Sim. E eles têm maracatu fora, eles têm um coco, né? Quer dizer, então, na realidade, vai haver um desdobramento de divulgação da nossa cultura, né? E como estímulo também, a gente vai preparar aí para o ano que vem uma surpresa, né? Uma surpresa. Eu Então acho- vamos ter um 7º episódio? Quem sabe, né? Quem sabe? Sim. E eu acho É um isso- número cabalístico, eu acho que vale a Vale pena, a né? pena, vale a pena. E eu acho isso, inclusive, importante, porque na troca que a gente teve com muita gente, tanto em Belém quanto em São Luís, a gente percebeu que aquela coisa, assim, isso aqui não é só um livro, né? Isso aqui é um projeto muito maior para não só a gente dizer assim, Recife tem frevo, Recife tem caboclinho, Recife tem isso. Mas eu acho que para as pessoas verem bem mais além. Durante a viagem, inclusive, a Ângela falou muito aquela coisa assim, a gente tem feira livre, eles também têm feira livre, né? Porque a gente percebeu que existe algumas coisas Tem um que vendedor de fruta, tem um vendedor Exatamente. de picolé. Similaridade, tem algumas que similaridades. eles a interpretam assim, como se fosse uma coisa muito particular. Deles. Mas isso aqui é uma expressão do Brasil, né? E para quem acha, por exemplo, que São Paulo não tem feira livre, São Paulo tem feira livre, gente. Maravilhoso. Então é aquela coisa assim, isso E aqui tem a Feira é do literalmente Paraíba, a do expressão do Brasil, né? E eu acho que é esse o papel fundamental de Pernambuco, Folclore e Foguedo, é mostrar as expressões do Brasil em todos os lugares, sabe? Para quebrar algumas barreiras que existem, né? E eu acho que é extremamente oportuno 2025 ele rodar o mundo. Não é? Também acho. Você está me fazendo aqui um cochicho, Dora? Isso aqui é o que vai acontecer? Não, isso foi o que aconteceu para Certo. nossa surpresa Sim. com Tassiana, que levou Sim, os nesses dois livros locais. para São Paulo, né? Que ela estava participando de um evento. Agora, acho que em com novembro, o selo, né? selo Foi. Mirada. Que foi quem publicou o livro. Do selo Mirada. Então, ela estava na livraria Marinho Falcão, que foi no Sumarezinho. Sumarezinho, e estava no Cine Café Fellini, que na foi no Cerqueira Cerqueira César. Então, ela levou o livro. Ela fez questão de dizer, vocês querem que eu leve o livro? Eu disse, lógico. Então, né? cada livro vendido, livro da editora Mirada, do selo Mirada, ganhava o Pernambuco Folclore e Foguedos. Quem Exatamente. foi, recebeu o seu. Quem não foi, só lamento. Só Porque lamento também. agora E não isso tem. é muito importante, porque é aquela coisa assim, essa jornada em São Paulo fazia parte de um projeto literário, né? Então, era como se fosse assim, um festival literário Sim.
para editoras independentes, e o Pernambuco Folclore e Folguedo estava lá, marcando presença junto a outras editoras e junto a outros escritores. Tendo visibilidade. Né? Chamando atenção, porque estava lá exposto. É porque, assim, a gente vê que o livro não é de poesia, não é de crônica, não é de história, não é... ele é um livro diferente. Né? Isso eu acho que chamou a atenção das pessoas, o diferencial que esse material traz. Né? Então, essa expressão de manifestações culturais e populares, que elas são descritas, que elas são visualizadas, elas têm esse diferencial, e a gente focou muito também em escolas e bibliotecas. Né? Nós fizemos São várias centros doações. Formadores, né? De futuros leitores. Fizemos um lançamento em Jaboatão, que foi no bairro de Candeias, que é um local, que é um centro de formação de professores da rede municipal. Quem mais amou esse trabalho foram os professores mesmo. Tem Ficaram material de encantados. qualidade. Né? Encantados. Teve uma pessoa, quando eu fui apresentar o projeto nesse espaço, porque eu já conheço as pessoas que trabalham lá, que ela fez assim: Dora, você não sabe o que a equipe de professores de inglês vai adorar ter esse livro. Palmares também, né? Porque a Palmares, o pessoal da biblioteca, é a mesma coisa. Não foi? É a mesma então, fala, não assim. tem material pernambucano em inglês para passar isso em sala de aula. E aí a turminha vai aprender sobre Pernambuco em inglês. E vai ter o sentimento de valorizar e de pertença, Verdade. que é isso que a gente quer deixar. A gente quer deixar um sentimento de pertença e valorização. E você falou uma coisa muito importante das escolas, que é a prática. A prática de fazer uma alfaia, a prática de aprender um passo. Inclusive, o Valdec Farias, quando ele fez a apresentação lá em Jaboatão, antes da apresentação dele, ele ensinou as pessoas que estavam lá como fazer os passos do frevo. Faz assim, com o pé para frente, pé para trás, dá uma voltinha. E as pessoas aprenderam. Tem gente que não sabe. Disse: agora eu vou fazer mais rápido. Agora eu vou fazer mais ligeiro. Agora eu vou fazer mais calmo. E acabou uma coisa assim dinâmica, que é a prática e que leva à memorização e à valorização. Para a gente encerrar, meninas, que mensagem vocês deixam? Vocês querem fazer algum tipo de agradecimento? Vamos falar, logicamente, dos canais. Vamos relembrar aqui onde todo esse material está publicado, inclusive o livro digital, para ser baixado, fazer o download desse arquivo, né, que está no site da ADCE. Produçãocultural.com.br. E o perfil é o @PE Folclore e Folguedos, lá no Instagram. Isso. E aí, vocês querem agradecer? Falar mais alguma coisa? Fazer suas Gente, considerações olha, finais? eu só tenho uma coisa a dizer. Quando eu recebi uma ligação de um número do Rio de Janeiro, e você sabe que às vezes a gente rejeita a ligação, né? Porque marketing, não sei o quê. Aí eu estava na rua. Ligou para mim, né? Eu estava no meio da rua. Aí o coração disse assim: atende. A intuição disse. A intuição disse assim: atende. Na segunda chamada, no segundo toque, eu atendi. Aí a pessoa fez: Dora Dimenstein, da ADCE Produção Cultural. O sangue foi no pé e voltou, né? Aí eu disse: sim, ela, do que se trata? Ela disse: olha, aqui é fulana de tal, do Instituto Vale Cultural, e nós aprovamos o seu projeto. Eu fiquei arrepiada até agora. Não, na mesma hora ela ligou para mim. Aí eu disse assim, eu respirei, eu pensei muito rápido. Eu disse: respira. Como ela diz, respira e não pira. Eu respirei, eu disse: pois não, do que é que se trata? Ela disse: olha, nós aprovamos o seu projeto e a gente está entrando em contato para lhe dar os parabéns. Eu vou dizer, eu só não chorei lá na hora porque eu estava no meio da rua, gente. Eu choraria facinho. Mas aí ela ligou na eu mesma liguei hora. para ela já. Choraria. Já me debulhando em E lágrimas, as pessoas né? iam dizer: minha filha, que foi que houve? Eu recebi uma ligação importante. O que é bom nesse trabalho aí, ver assim, o quanto houve de comprometimento das pessoas que trabalharam na produção, né?
em tudo. Eu acho que o envolvimento, tudo isso foi muito interessante. Continua sendo, né? A gente está aqui ainda fazendo, né, um relato sobre. E, assim, o quanto a gente começa a realmente valorizar mais Pernambuco, Leão A do vê-lo Norte, né? com outros olhos, talvez. E ver, assim, o quanto nós somos ricos em cultura, né? E o olhar do artista que insistiu com isso e foi, e vem, e dora. Quer dizer, todo esse envolvimento, esse comprometimento, essa Ele coisa começou a toda. fazer essas pinturas em que ano, Ângela? Nossa, Anos 90. por aí. Bem antes, eu acho. Aí chegava 90, gente no 90. ateliê dele, eu quero comprar. E ele dizia o Não vou quê? vender, não. Isso aí é um trabalho. Esse eu não vou vender, não. Eu só vou vender quando eu lançar um livro. Olha só. Porque, assim, primeiro, não tinha dinheiro para comprar tinta, nem pincel, nem nada. Vivia como hippie, pesquisando, andando. Ele andava Sei. com um monte de eucatex debaixo do braço, cortado tudo do mesmo tamanho, com tinta e pincel, e ia, porque a fotografia era muito caro. E aí ele disse, não vou vender. E nada estava emoldurado. Emoldurou-se com o projeto. Para o projeto e com o projeto. Com o projeto, entende? Então, quer dizer, ele foi visionário nisso aí. Como ele dizia, é bom que agora estimular outros estados a fazerem, a ter esse compromisso, né? Mas foi, assim, bem trabalhoso. E assim, o pessoal que chegava na rua ali do Bonfim, que ali é a concentração maior do carnaval. Aí, pô, onde é que tem maracatu hoje? Onde é que tem não sei o quê? Ele, tá vendo que eu tenho que terminar esse negócio? Entendeu? Porque realmente o livro aí teve essa inspiração, né? De fazer um calendário, de colocar tudo, catalogando. E tudo deu A certo. pesquisa, né? Esse envolvimento que a Ângela fala é uma coisa que eu percebi em todos. No intérprete de Libras, que trabalhou com a gente, uma pessoa fantástica. Todos, né? Alisson Bruno. Né? Em todo o Pernambuco ele foi com a gente, ele estava lá Ou seja, também a acessibilidade foi contemplada. também. Sim. O fotógrafo que pegava a moto dele e ia para Igarapeba. Igarapeba, Nazaré da Mata também. Nazaré da Mata, Itamaracá, sabe? Pessoas assim. Não é o comprometimento financeiro, a gente não está foi falando só nisso. isso, A gente está falando num comprometimento emocional e carinhoso. Pessoas que compraram Com a a ideia. cultura. Você vê o quanto a cultura educa, E aproxima. né? E aproxima. aproxima, né? Porque aí você vê, não, esse patrimônio é nosso. É como aquela, a cultura é nossa, então a gente Eu vai quero fazer. participar. Isso, então isso é bonito, sabe? Essa Um coisa dia, do- 2 dias antes do evento, que a gente já tinha o nosso calendário de cidades, o pessoal que trabalhava com a gente dizia assim, aonde vai ser, me diga a hora e o endereço. Era, desse jeito. Então, era assim mesmo, a hora e o endereço. Como Uma é que eu chego intimação. lá? Então, assim, a gente sabia desse... E eu não imaginei que ia ter essa reciprocidade tão grande. Né? Eu fiquei com uma carga muito grande, a Ana Maria sabe disso, né? De organizar toda essa produção, até dividir com Ângela muita coisa, porque não dá tempo da gente fazer tudo isso sozinha. E É a produção, é felicidade gestão. maior, né? A felicidade maior é a gente saber que o pessoal estava, é nosso. Né? E assim, a Pernambuco responsabilidade é nosso. de administrar também É. financeiramente esse projeto ficou sob minha responsabilidade. Então, a minha preocupação é, meu Deus, tem dinheiro na conta, eu tenho que pagar. É lógico que eu tenho que pagar. E às vezes eu pagava antes, né? Porque dizer assim, eu quero ficar com minha cabeça Me permita tranquila. fazer aqui uma observação para o ouvinte e o internauta que estão nos acompanhando. Em geral, as emissoras de rádio, quando convidam alguém para dar uma entrevista, é um convite para uma troca de conhecimento. Você vai levar a informação para o ouvinte e você vai ter notoriedade ou divulgação do seu trabalho. No podcast também existe a mesma coisa. Só que este podcast aqui, o Pernambuco Folclore e Foguetos, excepcionalmente, e eu já vi isso poucas vezes na podosfera, pagou um cachê para quem veio conceder entrevista. Então, Braulio Moura, que é turismólogo, veio aqui, As recebeu o duas cachê meninas. dele. A Paula Guedes, que é produtora cultural. A Iris Campos, que é professora, educadora, bailarina, receberam seus cachês. Então, a turma que está aqui, não, porque a turma que está aqui são as maiores envolvidas, então não caberia esse tipo de pagamento, vamos assim dizer, que é um cachê simbólico. Mas é interessante pelo valor também, mas é muito mais pelo reconhecimento. Você está me dando algo que eu vou usar para
agregar ao meu produto. Isso. É um podcast que fala sobre o livro Pernambuco, Folclore e Folguedos, com gente habilitada, com gente que conhece. E aí, uma coisa que a gente não vê muito nessa prática, então eu queria fazer esse registro. Obrigado, porque assim, a gente teve o dinheiro? Teve. Mas a minha preocupação é, cada um trabalha. E eu acho que cada um está dentro da sua caixinha fazendo o seu melhor. E junto, a gente conseguiu tudo que a gente conseguiu aqui. Conseguiu mais. E- Conseguiu além. E eu acho que vai vir coisas maiores por aí. Mas o que eu digo é que cada um merece ser recompensado pelo profissionalismo da execução. Mas essa preocupação vocês tiveram. Sim. E é preciso destacar. Sim, sim. A minha e a de Ângela sempre foi essa, Ana Maria comigo também nesse caminho. Acho que todos nós, né? né? Ficamos bem Então, imbuídos nisso. A senha do banco está comigo. E eu não quero ninguém me cobrando um trabalho que já fez ou vai fazer. Sabe? Porque eu recebi o meu e todo mundo recebeu o que está aqui e o que está fora. Por isso que eu digo que esse episódio é uma prestação de contas. É. Né? Né? Bom, Pernambuco ganhou, os artistas ganham, a população público ganha. Né? Todos ganham, porque isso aí é solidificação da nossa cultura. Né? A gente não deixar ela morrer. É Então, apresentar isso o Estado. É, É apresentar e assim, o nosso Estado. O que é. é que nós temos? E catalogar. E sabe assim, foi um compromisso que todos nós assumimos, né? O artista foi visionário quando ele teve, mas teve que ter todo mundo para poder fazer isso ser uma realidade. Eu vou encerrar aqui de uma forma muito comum e ao mesmo tempo muito especial. Uma salva de palmas para vocês. Para nós, para todas nós. Bom, a gente agradece Obrigada. aqui a Dora de Menstein, a Ângela, a Ana Maria e Ivelisse Buarque. A gente termina aqui esse podcast Pernambuco, Folclore e Folguedos, no seu 6º episódio, que a gente nem tinha projetado inicialmente, mas a gente viu a necessidade desse desdobramento. Edição de áudio de Admilson Rufino, do One Studio. Apresentação e produção minha, Lina Fernandes. Assessoria da Ivelisse Buarque. O livro Pernambuco, Folclore e Folguedos, ele é patrocinado pelo Instituto Vale Cultural e pela Eletrobras por meio da Lei Rouanet. É um projeto da DCE Produção Cultural e o livro é editado pela editora Mirada. É isso aí. Até a próxima. Quem sabe, né? O próximo encontro, a gente tá aqui no 7º episódio. Quem sabe? 7º episódio vem por aí. Vamos lá, então, esperar isso. Tá no forno. Tá no forno, gente. Obrigada mais uma vez e a você que nos acompanhou também.